Amados, quantas vezes na vida você já ouviu alguém falar, não me julgue? Quantas vezes já ouvimos, ou até mesmo dissemos, a frase não me julgue? Em um mundo onde as opiniões são tão rápidas quanto um clique, parece que todos têm algo a dizer sobre nossas escolhas, atitudes e até nossa fé. Mas será que essa defesa contra o julgamento está realmente alinhada com o que a Bíblia ensina? Será que Jesus proibiu todo tipo de julgamento como muitos acreditam? Hoje vamos explorar esse tema tão importante e muitas vezes mal compreendido. Devemos julgar? Juntos vamos analisar as Escrituras para entender o que Jesus e os apóstolos realmente ensinaram sobre julgamento, discernimento e responsabilidade cristã. Prepare-se para desafiar suas ideias e descobrir como podemos avaliar o mundo ao nosso redor com sabedoria, humildade e amor. O vídeo de hoje é bem curto, pois vamos direto ao assunto. Olá, amados. Eu sou Flávio Silva e você é muito bem-vindo. Este é o canal Teologia Fácil, um espaço dedicado a mensagens sobre a Bíblia Sagrada de maneira fácil, acessível e descomplicada. A nossa proposta é trazer temas bíblicos com uma linguagem clara e de fácil entendimento. Aqui você encontrará conteúdos relevantes e fundamentados, que vão enriquecer sua vida espiritual e ampliar seus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. Inscreva-se agora mesmo e faça parte desta comunidade de aprendizado e crescimento. Muitas pessoas, ao se depararem com críticas ou confrontos sobre suas ações, costumam responder com a frase: não me julgue, Jesus proibiu o julgamento. Talvez por medo da rejeição ou da desaprovação social, algo que nos dias de hoje chamamos de cancelamento. Essa afirmação, não me julgue, geralmente se baseia em Mateus 7:1, onde Jesus diz: não julguem os outros, para que vocês não sejam julgados. No entanto, essa interpretação é frequentemente usada de forma equivocada e fora de contexto, muitas vezes como uma defesa para evitar responsabilidades ou justificar comportamentos questionáveis. Na realidade, o que Jesus ensina nesse versículo não é uma proibição total do julgamento, mas um alerta contra o julgamento hipócrita e precipitado. Ele mesmo explica mais adiante nesse mesmo capítulo, em Mateus 7, 3-5, que devemos avaliar as situações com sabedoria e retidão, sempre considerando nossas próprias falhas antes de apontar as dos outros. Portanto, afirmar que Jesus proibiu todo tipo de julgamento tão somente é uma leitura superficial e incompleta das Escrituras. Mas será que essa interpretação está correta? Será que a Bíblia realmente proíbe todo e qualquer tipo de julgamento? Para responder a essa pergunta, vamos analisar o que as Escrituras realmente dizem sobre o tema. Em primeiro lugar, é importante reconhecer que, em muitos casos, quem usa o argumento não julgue está tentando se proteger de uma avaliação crítica sobre suas ações, especialmente quando essas ações estão em desacordo com os princípios bíblicos. No entanto, a Bíblia não condena o julgamento em si, mas sim o julgamento superficial, hipócrita ou baseado em padrões humanos equivocados. Jesus, em seus ensinamentos, abordou diretamente essa questão. Em João 7,24, ele diz: não julgueis pela aparência, mas fazeis julgamento segundo a reta justiça. Esse versículo é fundamental para entendermos a visão bíblica sobre o julgamento.
Como vê, Jesus não está proibindo o ato de julgar. Muito pelo contrário, ele está orientando como devemos fazê-lo. O problema, portanto, não está no julgamento em si, mas na maneira como ele é realizado. O julgamento errado ocorre quando nos baseamos em aparências, preconceitos ou emoções, sem considerar a verdade e a justiça, ou seja, sem considerar o que diz a palavra de Deus a respeito. Por exemplo, quando condenamos alguém sem conhecer os fatos completos ou quando aplicamos padrões que nós mesmos não seguimos, estamos agindo de forma hipócrita e injusta. Esse tipo de julgamento é claramente condenado nas Escrituras. Em Mateus 7, 1-5, Jesus adverte: não julguem os outros para que vocês não sejam julgados, pois vocês serão julgados pelo mesmo padrão pelo qual julgarem os outros, e a medida que usarem para medir será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco no olho do seu irmão, mas não percebe a viga no seu próprio olho? Jesus não está proibindo o julgamento, mas alertando contra a hipocrisia e a falta de autocrítica. Por outro lado, o julgamento bíblico correto é aquele que está alinhado com a palavra de Deus. Isso significa avaliar as ações e atitudes à luz dos princípios bíblicos, com humildade e amor, buscando sempre a verdade e a justiça. Esse tipo de julgamento não apenas é permitido, mas também necessário para que possamos viver de maneira coerente com a fé cristã e ajudar uns aos outros a crescer espiritualmente. Como explica o teólogo John Stott em seu livro Cristianismo Básico, editora Vida Nova, 2010, o julgamento cristão deve ser sempre um instrumento de restauração, nunca de destruição. Nosso objetivo deve ser a reconciliação, não a condenação. Além disso, a Bíblia nos exorta a discernir entre o certo e o errado, o que inevitavelmente envolve alguma forma de julgamento. Por exemplo, ainda no mesmo capítulo de Mateus 7, nos versos 15 ao 20, Jesus ensina sobre a importância de identificar falsos profetas pelos seus frutos. O texto diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Eles se aproximam de vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vós os reconhecereis por seus frutos. Pode-se colher uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os reconhecereis. Esse discernimento só é possível através de um julgamento criterioso e baseado na verdade. Além disso, é fundamental lembrar segundo textos como 2 Timóteo 3, 16 e 17, Isaías 8, 20, João 17, 17 e Atos 17, 11. Nos traz claramente a ideia de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a autoridade final que nos orienta não apenas na vida pessoal, mas também na forma como avaliamos situações e comportamentos. Quando confrontados com decisões difíceis ou conflitos, não podemos confiar em opiniões pessoais, convenções sociais ou emoções momentâneas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É o que diz o Salmo 119, 105. É o padrão absoluto para discernir entre o certo e o errado. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse salmo reforça a importância da palavra de Deus como guia absoluto para a vida do crente. Ele destaca que a verdadeira felicidade vem não ao seguir conselhos humanos ou má influências, mas no meditar continuamente na lei do Senhor.
Portanto, todos esses versículos, entre outros, confirmam que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, pois nos chama a rejeitar comportamentos contrários à vontade de Deus e nos convida a viver segundo sua palavra. O teólogo e pregador John Wesley, em 1744, no seu sermão A Importância da Escritura, podemos encontrá-lo no livro Sermões de John Wesley, editorial Edifique, primeira edição em português, 2024, ressalta que a Bíblia não é apenas uma luz, mas a própria luz. Não é um guia entre muitos, mas o único guia infalível para a salvação e a santidade. Essa ênfase na Escritura como autoridade suprema reflete a visão de que, embora a graça divina seja acessível a todos, é nas Escrituras que encontramos os princípios claros para viver e julgar com retidão. Sendo assim, ao nos submetermos à palavra de Deus, evitamos tanto o legalismo quanto a leniência, caminhando em equilíbrio entre a verdade e a graça. Da mesma forma, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, dos versos de 1 a 5, repreende os crentes por não resolverem disputas internas dentro da igreja, enfatizando que os cristãos deveriam ser capazes de julgar questões triviais. É essa a passagem onde Paulo exorta os cristãos a não levarem disputas entre irmãos na fé para tribunais seculares. Ele argumenta que os santos julgarão o mundo e até os anjos, então deveriam ser capazes de resolver questões internas sem recorrer à justiça dos ímpios. Paulo não proíbe totalmente ações legais, mas critica o fato de cristãos levarem seus conflitos diante de juízes descrentes, em vez de resolverem internamente com a sabedoria da igreja. Desta forma, o ensino de Jesus não é não julgue, mas sim julgue corretamente. Devemos evitar o julgamento precipitado, injusto ou hipócrita, mas também não podemos abrir mão da responsabilidade de discernir e avaliar as coisas à luz da palavra de Deus. O equilíbrio está em buscar a justiça, a verdade e o amor em todas as nossas avaliações, sempre com o objetivo de edificar e não de destruir. O julgamento, quando feito de maneira correta e baseado nos princípios divinos, é uma ferramenta importante para a vida cristã. Ele nos ajuda a manter a integridade e corrigir erros. Contudo, esse processo exige sabedoria e dependência do Espírito Santo. Tiago 3,17 diz que a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa sabedoria deve guiar nosso julgamento, garantindo que ele seja justo e alinhado com a palavra de Deus. O desafio, então, é aprender a julgar com sabedoria, humildade e amor, seguindo o exemplo de Cristo. Isso significa reconhecer nossas próprias falhas antes de apontar as dos outros. Como o apóstolo Paulo ensina em Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que você também não seja tentado. Esse princípio está perfeitamente alinhado aos ensinamentos de Jesus, de Mateus 7, que nos adverte contra a hipocrisia, ao dizer que devemos primeiro remover a trave do nosso próprio olho antes de tentar remover o cisco do olho do outro. Mateus 7:5. A restauração e não a condenação deve ser sempre o objetivo final. E para finalizar, o julgamento é uma responsabilidade inerente à vida cristã, mas deve ser exercido com cuidado e discernimento. Não podemos usar a desculpa de não me julgue para evitar confrontar o erro, mas também não podemos ser juízes arrogantes ou insensíveis. Como cristãos, devemos refletir o caráter de Cristo em nossas palavras e ações. Isto inclui a forma como avaliamos o mundo e as pessoas do nosso convívio e do nosso redor.
Ao fazermos isso, estaremos cumprindo nossa missão de promover a verdade e a justiça enquanto manifestamos o amor transformador de Deus. Bem, amados, chegamos ao final deste vídeo. Espero que de agora em diante você possa ter compreendido melhor a respeito do que a Bíblia diz sobre julgamento. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo no coração e fiquem com Deus. Se você gostou deste estudo, compartilhe com amigos e se inscreva no canal para receber semanalmente mais conteúdos como este. E que Deus nos abençoe sempre. Amém.